Eu quero fazer um registro sobre o Dia do Trabalhador Rural. Esses homens e mulheres, de mãos calejadas, que, como a gente fala, de sol a sol, ou com o nascer do sol e o encontro com a lua, eles se dedicam a produzir o alimento que vem para nossas mesas e que não são valorizados, no meu entendimento, pela força do seu trabalho, seja manual ou seja já com a tecnologia das máquinas. É sobre esses homens e mulheres que eu quero falar. Por isso que toda vez que me perguntam se vai haver um retrocesso na aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural, eu digo só por cima do meu cadáver. E tenho certeza que não é uma posição só minha. É um direito que nós conquistamos junto, Vossa Excelência estava lá, na Constituinte. Nós fomos Constituinte. Eu e Vossa Excelência, André Ramos Figueiró, claro, com 513, mais 81 senadores, fomos Constituinte. E lá nós consagramos o direito à aposentadoria para o trabalhador rural, que ainda é um salário mínimo, que é muito pouco, né? E agora há quem diga que quer alterar para reduzir, para piorar. Não, não passarão. Aqui não passa. Tenho certeza que os senadores não vão permitir que isso aconteça. Então é sobre eles que eu quero falar. Quero falar da CONTAG e falo das ações que vão na linha da valorização do trabalhador rural. O Brasil comemora no domingo, 25 de maio, o Dia do Trabalhador Rural. O homem e mulher na luta diária, com calos nas mãos, corpo envergado, sonhos na mente e olhar sempre em frente, buscando o desenvolvimento do país e fazer que a alimentação chegue à mesa de toda a nossa gente. Há problemas, dificuldades. É esses mais de 16 milhões de homens e mulheres que estão lá na área rural, lá no campo, segundo o IBGE, aqui fica a minha homenagem. Cito aqui reflexão do saudoso tronco missioneiro Senair Maicá. Disse um dia Senair Maicá, que depois se transformou, inclusive, numa canção. Trabalhando, não viu a vida passar. O suor que regou a terra, nem sementes viu brotar. Trabalhando, esperando, enfrentando chuva, frio e sol. Enxada na terra alheia, nunca traz dia melhor. Assim a geada dos anos foi-lhe branqueando a melena, e esse homem rural hoje é peão de suas penas. Aqui, claro, este grande cantor nativista, Senair Maicá, ele quis valorizar o trabalhador rural e, ao mesmo tempo, assegurar ele o direito à terra. Que ele tenha direito a seu pedaço de terra para produzir, para trabalhar, e não só trabalhar de agregado, de empregado, ou trabalhar e ganhando um percentual sobre aquilo que ele produzir. Nós temos que assegurar ao nosso povo trabalhador o direito à terra. E aqui o nosso querido Senair Maicá faz essa homenagem. Senhor presidente, o Grito da Terra, coordenado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, está na sua 20ª edição. A pauta do movimento conta com 23 itens, que eu faço questão aqui de destacar alguns. Reforma agrária, que é o direito à terra. A gente fala às vezes reforma agrária e alguns se assustam. Não tem que se assustar com a reforma agrária. A reforma agrária aconteceu na maioria dos países do mundo. Quem de nós, quando jovem, não viu aqueles filmes norte-americanos em que as caravanas entravam terra dentro, às vezes
fazer até uma corrida para pegar o melhor lugar, ali não deixou de ser a reforma agrária, permitindo aos pioneiros o direito à terra, onde a terra foi distribuída. Claro que séculos passaram e nós temos nesse país continental, e eu fui constituinte Vossa Excelência também, e nós colocamos lá que a reforma agrária tem que ser feita sobre a terra não produtiva, que tem muita terra que fica só para especulação, né? E quando a terra fica só para especulação, bom, vamos discutir, vamos aprofundar. Temos aí conflitos nessa área de indígenas, quilombolas e agricultores. Todos têm que ter direito ao seu pedaço de terra. Agricultores que muitas vezes, Vossa Excelência acompanhou esse debate e ouviu seus pronunciamentos, foram incentivados pelos governos de 10, 20, 30, 40, 50 anos de atrás, a ir para tal região e lhe foi assegurado o título da terra. Os anos passaram e, olhando o texto da Constituição, foi visto que aquela terra, na verdade, devia pertencer ou aos indígenas ou mesmo a comunidades quilombolas. Agora, o que vão fazer? Vamos pegar os agricultores que eu estou aqui homenageando e simplesmente tirar eles da terra? Não, não é justo. Porque eles receberam do poder constituído o direito de estar lá, por isso que eu defendo a terra da indenização com preço justo, a quem dê direito. Com isso, claro, se eu estou, seja índio, quilombola ou agricultor, naquela região, se eu for indenizado pelo valor real das benfeitorias, eu tenho condição de comprar uma outra terra em outro lugar, enfim. Claro que os três não poderão ficar no mesmo espaço, porque até a física diz que é impossível. Então, o caminho é a indenização justa. Com isso, ninguém perde. E o Estado, que foi responsável, na verdade, por criar o conflito, como tem o caso no Rio Grande do Sul, vai responder pelo que fez, indenizando a preço real e justo, inclusive as benfeitorias. Além da reforma agrária, o movimento fala de valorização da agricultura familiar. Essa é a que mais produz no país o alimento para nossas mesas. Fala a CONTAG, o Grito da Terra, do meio ambiente, da defesa da água, da floresta, dos rios, dos peixes, do jardim, das flores, da não poluição, enfim, a beleza daquilo que nos dá a vida, porque é o meio ambiente que nos dá a vida. Se nós poluirmos o planeta, nós estamos nos condenando à morte imediata. Que a morte virá um dia, a todos virá, mas que venha com o tempo certo e que permita a todos viver, envelhecer e morrer com qualidade de vida e com dignidade. Por isso, a defesa do meio ambiente é algo fundamental para a vida do planeta, para a vida dos pássaros, para a vida dos peixes, para a vida dos homens, das mulheres, enfim, para todos os seres vivos. A vida das flores, por que não lembrar? Como é bonito ver as flores. Eu sou um amante da primavera, porque é a estação que eu digo das flores. Eles falam a valorização da juventude e sucessão rural. O que diz aqui? Tem que haver, sim, política de incentivo para que a juventude não venha para o grande centro, deixe o campo, a área rural, e deixa de produzir, consequentemente, porque lá ele não tem incentivo nenhum para ficar. Desde o aparato tecnológico dos novos tempos, não só da televisão, vai ter a internet, de todas as redes sociais, que eles possam ter seu carro, que possam ter estrutura como se na cidade tivessem, só que estão trabalhando lá na busca permanente, seivando, adubando, fecundando a terra, para que o alimento chegue, como eu digo, na mesa da nossa gente. Muito carinho eu tenho pela juventude rural e aquela juventude que está ficando, inclusive, no campo, porque houve um período que não havia nenhum tipo de incentivo. O que a juventude rural fazia? Deixava só os avós, os pais, e se mandava para a cidade. Muitas vezes para morar em favelas, em periferia, aumentando o cinturão de miséria. Nós, contendo essa caminhada sem limite, que é um direito deles também,
é um direito deles, eles têm que ter a opção de vir para a cidade ou não vir, para ficar lá, que tenha inclusive a universidade lá, que tenha escolas de qualidade lá, que tenha saúde de qualidade lá, que tenha estradas com infraestrutura para escoar a produção lá para chegar com qualidade na cidade. Por isso está correta aqui a nossa CONTAG e o Grito da Terra. Lembro eles aqui do assalariado rural. Sim, nem todos poderão ter o acesso direto à terra. Pois bem, se nem todos terão, que tenham um salário decente. Então, eles falam que o assalariado rural tem que ter os mesmos direitos seletistas de um assalariado que está na cidade. Se aqui no parlamento, eu digo que o certo seria nós contratarmos todos pela CLT, e não no esquema terceirizado, que nós sabemos que só dá problema todos os dias. Quantas vezes eu tive que aqui reunir os terceirizados, porque o tal de malandro, que eu chamo gato, simplesmente sumia e não pagava nem salário, nem o auxílio alimentação, nem transporte para o trabalhador terceirizado. O certo seria todo mundo ir para a CLT e acabava com esta situação que eu estou valorizando aqui do assalariado rural. O Plano Nacional de Produção Orgânica, por exemplo, sabemos a importância que é a produção orgânica. Eu mesmo vou na Ceasa aqui de vez em quando e vou ali naquele espaço que é a produção orgânica, ou seja, sem agrotóxico. A agroecologia, políticas sociais, falam também das relações internacionais, do nosso comércio e na relação também humana a nível internacional com os agricultores do Brasil e outras partes do mundo. Falam da organização e a questão sindical. Eu que vim do berço sindical, eu sempre digo que estou senador. Estou no parlamento há quase 30 anos, né? Junto com Vossa Excelência. 4 mandatos de deputado federal e 2 de senador, não completo, por isso quase 30, porque quando completar vira 32, lá em 2018. Agora, a estrutura sindical, com a sua organização, ela é fundamental, que os trabalhadores rurais também têm esse direito de, na sua organização, ser livres. Eu amo a palavra liberdade. Eu digo sempre que liberdade e amor se confundem na minha concepção, que não há liberdade sem amor, não há amor sem liberdade. E eles querem ter a liberdade na sua visão do enquadramento sindical, porque o sindicato é o primeiro instrumento legal que pode mediar, conciliar, para evitar o confronto entre uma parte e outra, entre empregado e empregador, só como exemplo, né? O sindicato cumpre esse papel. Eu vim do berço da família sindical e tenho muito orgulho. Se um dia deixar o parlamento, voltarei a militar nas ruas, nos campos, nas construções, com a experiência do parlamento e sempre valorizando a questão sindical e também incentivando, como eu estive ontem, com um menino jovem, fruto da jornada de junho e de julho, para que participem cada vez mais da vida política do país, porque eles serão os quadros que no futuro estarão aqui na tribuna. Nós passaremos e outros virão. Então é fundamental que as escolas de formação, seja de sindicalista, seja de quadros para os partidos respectivos, sejam proliferadas, sejam aumentadas, porque nós lembramos muito bem que após a ditadura, existe um livro que diz Juventude Castrada, que nos tiraram o direito da palavra, de falar, por isso o termo juventude castrada. E muitos preferem dizer calada, mas eu digo castrada mesmo, porque tiraram aquilo que naquele momento era tão importante, que era a fala, poder expressar, dizer, pensar e fazer o que fosse melhor para o nosso país. Por isso que eu acho importante que aqui eles tenham lembrado com muita força da questão do sindicalismo,
é um debate que nós temos que continuar fazendo. Eu até disse, senador Rubem Figueiró, numa oportunidade que no momento que nós elegemos o presidente Lula, que foi um grande quadro do movimento sindical, hoje era um grande quadro política partidária do nosso país, ex-presidente da República, o movimento sindical ficou numa posição meio que perdendo quase a identidade, não sabendo se tinha que fazer pressão no governo. Um sindicalista, digamos, do nosso campo e do meu campo, porque eu ajudei muito nesse processo, estava lá, ou se devia ajudar ou pressionar. Eu sempre digo que a forma de ajudar é pressionar. Tem uma frase antiga do Mandela que eu gosto de repetir sempre. Mandela, quando sai do cárcere e assume a presidência pelo voto direto da África do Sul, acabando com o apartheid, buscando a conciliação entre negros e brancos, ele, num estádio de futebol lotado de líderes negros e brancos, sindicalistas e partidários, ele disse: querem ajudar o meu governo? Me pressionem. Pressionem o meu governo. Se mobilizem. Não achem que está tudo resolvido porque me elegeram um presidente. Vocês pressionando, eu poderei mostrar para a elite que o povo trabalhador, enfim, aqueles que não estão nos palácios, têm a sua pauta e apresentam as suas reivindicações e nós temos que atendê-los, claro, dentro do possível. Eu sempre tive essa visão. Tanto que há 5 anos atrás eu escrevi um livro chamado O Rufar dos Tambores. E eu digo no livro, eu estou com saudade da batida do tambor nas ruas. E olha, eu sou do PT, ajudei a eleger o presidente Lula, mas eu acho que a batida do tambor permanente, ela faz que os palácios entendam que o povo trabalhador não pode ser chamado só para carregar o piano, mas ele tem que ter o direito de entrar no baile, de dançar, de cantar, de namorar, de jantar, de almoçar, enfim, de participar ativamente desse momento que o país passa. Por isso que eu vejo com alegria que o movimento sindical está mais nas ruas, mais mobilizados, principalmente a partir, eu diria, da onda positiva. Quando eu falo em onda, eu lembro do mar, já que eu falo tanto em água e natureza, até porque sou de peixes, né? Da onda positiva embalada pelo surf da juventude. Essa onda foi muito positiva. Ela trouxe o nosso povo para a rua para mobilizar. Claro que contra, eu estava na audiência lá e disse para eles na segunda-feira, porque eu reuni com eles na segunda. Os líderes que participaram, não todos, claro, dos movimentos de junho e de julho. Sempre disse para eles, desde o primeiro dia que aqui eu incentivei, contra o quebra-quebra, contra qualquer tipo de vandalismo, contra a agressão de ambas as partes, seja da polícia, seja do militante. Militante que vá com a sua bandeira, seu panfleto, com as suas flores na mão, com o seu poder de convencimento e de mobilização, mas agora, quebrar, invadir, seja uma lojinha ou seja um banco. Não, aí nunca terão o meu apoio. Agora, mobilizar, pressionar, é isso que o povo brasileiro quer. O povo, quando quer protestar, ele não está pensando em quebrar. Eu sempre conto uma história, senador, que em plena ditadura eu saí de Canoas, cidade que eu presidia o sindicato, com cerca da cidade eu arranquei com 5.000 trabalhadores. Uma caminhada de Canoas a Porto Alegre a pé que demorou quase que uma tarde, era muita gente. Saímos com 5.000, chegamos em Porto Alegre com cerca de 20, 25 mil pessoas. Entrei pela farrapa dentro, subi e fui para frente do Palácio do Governador, que era indicado na época. E disse para as forças que acompanhavam essa grande caminhada de 20 mil pessoas: vocês não interfiram, porque nenhum vidro será quebrado e nem um jardim ou numa grama nós pisaremos. E foi o que aconteceu. Chegando em frente ao palácio, recordando aqui essa era sindical, começaram a dizer: vamos invadir o palácio, contra a ditadura. Eu peguei o microfone e disse: não a invasão, não a provocação, ninguém vai invadir o palácio e nós vamos tirar uma comissão e vamos dialogar com o governador em exercício. E assim o fizemos. E foi dessa forma que nós
caminhamos tanto por esse país, eu digo nós, porque foram milhares, milhões de pessoas, e lembro aqui do grande Teotônio, que foi o Cavaleiro da Esperança, né? Ele lutava cada assembleia que ele chegava para falar da anistia e da volta plena da democracia. E o movimento sindical cumpriu o seu papel nesse período. Mas, senhor presidente, do Grito da Terra, liderados pelos sindicalistas da CONTAG, ao todo, eles apresentam mais de 300 reivindicações. Entre elas, o assentamento de 150 mil famílias, a um montante de 51,4 bilhões para o desenvolvimento sustentável e a agricultura familiar, sendo 30 bilhões para crédito, investimento e custeio no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e 21,4 para as demais políticas e programas para o Programa de Aquisição de Alimentos, PA, e Assistência Técnica, Garantia Safra, Seguro Agrícola Familiar, SEAF, entre outros. Como todos os anos faço, aqui mesmo dessa tribuna, dou o meu total apoio de coração, de alma e de sentimento aos trabalhadores rurais e ao Grito da Terra. Quero também destacar, senhor presidente, que a presidenta Dilma anunciou nesta semana, numa reunião com os líderes sindicais da CONTAG e líderes do campo, e daqueles que estão na cidade, mas que estão trabalhando para manter o homem e a mulher no campo, que o Plano Safra do biênio 2014-2015 terá 24,1 bilhões para o custeio e investimento. O valor global do programa será divulgado na próxima segunda-feira, dia 26, lá no Palácio do Planalto, e os líderes do Grito da Terra estarão lá. Senhor presidente, falo agora do ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. Miguel Rossetto foi um sindicalista do meu sindicato lá em Canoas, quando eu era presidente. Miguel Rossetto, eu me elegi constituinte. Um período depois, Marco Maia, que também é do meu sindicato, se elege deputado federal e foi presidente da Câmara. Miguel Rossetto, também da base metalúrgica do sindicato que eu presidia, era um líder, principalmente numa empresa chamada Coenso, uma grande empresa, mas na caminhada ele se elegeu deputado federal, foi vice-governador do Estado e foi considerado um dos 5 homens do mundo que mais tinham informação e conhecimento da questão do biocombustível. Hoje, Miguel Rossetto, ex-sindicalista, inclusive do Polo Petroquímico, é ministro do Desenvolvimento Agrário e disse esta semana que os 24,1 bilhões permitirão a assinatura de 2,5 milhões de contratos por famílias assentadas ou de agricultores familiares. Naquela linha que eu dizia da importância de manter o homem e ter o cuidado de a mulher no campo para continuar produzindo com qualidade de vida, para não serem seduzidos para virem para os grandes centros. Os 24,1 bilhões significam um aumento de 14,7% em relação aos 21 bilhões disponibilizados para o biênio 2013-2014. Também foi assinado uma portaria que permite repassar ao Programa de Reforma Agrária do governo, que eu falei tanto aqui da reforma agrária antes, as chamadas terras, e vai na linha do que eu argumentava, terras devolutas ou confiscadas pela União. São aquelas terras entregues à União por devedores. O ministro Rossetto nos disse que isso vai permitir que o estoque de terras inativas sejam repassadas à reforma agrária e assim se tornem produtivas. Terras mais produtivas, mais alimento com qualidade e mais barato na mesa do nosso povo e de toda a nossa gente. Senhor presidente, não sei se Vossa Excelência quer citar as galerias. Eles devem comunicar os visitantes aqui, que devem ter vindo de outras partes do Brasil, que eu estou fazendo aqui uma homenagem ao Grito da Terra
e aos trabalhadores rurais, esses homens e mulheres de mãos calejadas que dedicam a sua vida a produzir o alimento para chegar na mesa de toda a nossa gente. Me permite, senhor senador Paulo Paim, está chegando aí, eu acho que também informe. utilizar dessa oportunidade para saudar os estudantes do curso de Direito da Universidade de FUNOR, de Montes Claros. Como é o nome exato? É FUNORTE. Vocês estão ouvindo aqui o pronunciamento do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Eu quero dar a vocês um testemunho. Eu fui, como senador Paim, constituinte que elaborou a Carta Magna de 1988, que é o símbolo da nossa nacionalidade. Nós orgulhamos, todos nós, nos orgulhamos de participar daquele grande acontecimento, contribuindo assim com a nossa parcela de civismo, de idealismo, na construção da liberdade, do direito de expressar, do direito de ir e vir, do direito da propriedade, da segurança de todos os trabalhadores, educação para a juventude, enfim, tudo isso está na nossa Constituição como um testemunho do esforço de 513 brasileiros e brasileiras que ajudaram a construir aquele edifício constitucional. Vocês todos são jovens. Eu deixei a faculdade, senador Paim, por volta de 1957. Eu estou hoje com 83 anos de idade. Mas quero dizer a vocês, jovens, que aquele sentimento de pátria, de idealismo que me motivou no tempo de universidade, ele permanece ainda em mim. E eu sempre digo aqui aos meus colegas senadores uma expressão que me vem de um grande sociólogo americano, que foi Frank Klein, que dizia que não se envelhece com o passar dos anos, mas sim pelo abandono dos ideais. Na minha idade e na juventude do senador Paim. Obrigado pela juventude, viu? Já estou com 64. Nós continuamos como vocês, idealistas. Os sentimentos que os embalam na faculdade e nos dias que vocês vão enfrentar amanhã, que não será dias de facilidade. E eu quero até me lembrar aqui de certa vez, eu estava, senador Paim, nessas campanhas eleitorais que nós somos obrigados a fazer, rotineiramente, visitando os municípios, levando a nossa mensagem de companheirismo e de incentivo àqueles, sobretudo das cidades menores, das chamadas cidades rurais. Eu, determinado dia, eu sou de Mato Grosso do Sul, determinado dia eu fui visitar um distrito, hoje município florescente do norte de Mato Grosso do Sul, e adentrando numa escola, eu me deparei numa sala de aulas com um quadro. Esse quadro desenhava um rio contornando acidentes geográficos. E embaixo tinha uma expressão assim: o rio alcança a sua foz porque sabe contornar os obstáculos que se lhe opõem. Realmente, aquela frase me deu uma sensação de luta, disposição de chegar ao fim da minha meta, dos meus objetivos de cidadania. Eu estou lembrando esses dois fatos para vocês, jovens de Montes Claros, para dizer que continuem na luta, dediquem ao estudo, se preparem para o porvir, porque vocês serão amanhã, como disse há pouco o senador Paulo Paim, aqueles que nos irão substituir aqui no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, outros na direção
de vários poderes executivos, prefeitura, governo, e quem sabe até algum de vocês atingir a presidência da República. Por que não? Vocês estão se preparando para isso. Acho que com essas palavras, atendendo à gentil provocação do senador Paim, eu os saúdo calorosamente. Um brasileiro que é jovem, nada obstante a sua idade vetusta. Os saúda na firme convicção de que vocês amanhã seguirão os passos daqueles que construíram esta pátria, esta nossa amada pátria. Sejam bem-vindos ao Senado da República e, quando retornarem a Montes Claros, levem a nossa mensagem de esperança e de convicção serena de que a juventude do Brasil manterá sempre alerta, sempre acima os nossos ideais e, sobretudo, a bandeira nacional. Sejam, portanto, bem-vindos com a nossa homenagem do senador Paim e a minha. Sejam bem-vindos. E só para vocês entenderem, vocês estão ajudando nesse momento. Eu terei que ficar na tribuna, no mínimo até o meio-dia. Comecei às 9h30, porque nós temos que ler hoje 5 medidas provisórias fundamentais para o país, que serão votadas na semana que vem, e a leitura tem que ser hoje. Senão elas caem na semana que vem se a leitura não for feita. Então, quando eu fiz a provocação para ele, e ele acatou de imediato, ele me deu um fôlego para que eu continue no meu discurso, fazendo essa bela homenagem a vocês. Eu sei que o presidente não vai dizer, mas eu tenho da tribuna a liberdade de dizer, até porque eu sou meio rebelde. Pela bela fala deles e pela presença de vocês aqui, vamos dar uma salva de palma a vocês, a eles e à democracia. Volto ao meu pronunciamento. Como dizia, eu falava aqui do meu querido amigo e ministro Miguel Rosseto. Diz ele, com a normatização feita pela portaria, o governo começa, então, a analisar as terras existentes e aquelas que se enquadram como terras com qualidade produtiva para entregar para os agricultores. Portanto, senhor presidente, estamos avançando. Fizemos muito, mas temos que fazer muito mais. Bom retorno de vocês à nossa querida Minas Gerais. Senhoras e senhores, 25 de maio é o Dia do Trabalhador Rural. É o Ano Internacional da Agricultura familiar. Aqui deixamos algumas ideias, reflexões sobre o tema, baseado, inclusive, no Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar 2014. Temos alguns desafios, e falo aqui de direitos iguais para todos, homens do campo ou da cidade. Por exemplo, a aposentadoria no meio rural é relevante para o cumprimento do princípio que eu defendo de uma aposentadoria universal para todos. A grande dificuldade apresentada e enfrentada é a comprovação do tempo da atividade rural, porque depende daquela nota chamada talão. Um dos desafios para o futuro é a inclusão do contribuinte rural na participação no custeio e o acesso aos benefícios previdenciários, como têm os outros trabalhadores, e não só receber, como é moda, eu diria, como é praxe, somente um salário mínimo. É preciso, principalmente, romper com a inércia de alguns setores que não aceitam que o trabalhador rural tenha os mesmos direitos na seguridade dos outros trabalhadores. Um jovem do meio rural começa hoje seu processo de inclusão para que daqui a 30 ou 40 anos não seja o novo dependente da assistência social. Nós queremos que ele seja, assim, alguém que vai ter benefício pela contribuição da Previdência e não entrar na fila da assistência, e é o também que eles querem. Sobre o presidente, também, para que possa imediatamente ter acesso a outros benefícios, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e etc., que nos garante a nossa Previdência Social.
Quero ao homem rural os mesmos direitos que tem o trabalhador da área urbana. Claro, senhor presidente, há situações específicas que precisam ser estudadas, tais como se a esposa do trabalhador rural, que se registra como doméstica ou do lar, é, no fundo, uma trabalhadora rural. Bom, mas daí a opção vai ser dela. Ela precisa ser reconhecida, isso que importa, pela Previdência e, como tal, ter acesso facilitado aos meios que provem que ela é uma contribuinte também da Previdência. Outro aspecto que precisa ser considerado nesse meu discurso, homenageando os trabalhadores rurais e o grito da terra, outro aspecto que precisa ser considerado é em relação aos casos em que um dos cônjuges exerce atividade na área urbana. Cremos que a perda ou não da qualidade de segurança social precisa ser avaliado com critério nesses casos, bem porque a mulher continua muitas vezes trabalhando no campo, na lavoura, na terra, e o homem está trabalhando na cidade mais próxima como seletista. E tem que ser assegurado a ela o benefício idêntico ao homem. Para o futuro, seria interessante que o Poder Executivo tivesse um cadastro confiável, onde todos pudessem, mediante esse cadastro, comprovar que trabalham, no caso aqui no campo e também na cidade que já existe. Só assim será possível avaliar efetivamente e garantir o direito da Previdência Social a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Senhor presidente, o Brasil adota o sistema de unificação de tratamento com acesso à aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo de contribuição especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-família e salário-maternidade. Ademais, os dependentes têm direito à pensão por morte e auxílio-reclusão, no que se refere às aposentadorias contributivas. Ocorre, porém, que para receber o benefício previdenciário rural não contributivo, diferente do trabalhador urbano, que desde os primeiros dias inicia a contribuição, ele acaba sendo prejudicado. Eu quero assegurar a eles também esse direito. Queremos que todos, senhor presidente, tenham o mesmo direito. Vão contribuir, baseado na sua realidade, mas todos teriam direito à aposentadoria nos moldes que é assegurado hoje aos trabalhadores da área urbana. Eu vou mais, eu acho que tem que ser o mesmo princípio para trabalhador rural, urbano e servidor. Uma previdência universal, igual para todos. Já caminhamos nesse sentido.